Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa jornada aí por dentro da química orgânica e hoje nós falaremos, a princípio, da base da química orgânica, que são os hidrocarbonetos. Quem são os hidrocarbonetos? Os hidrocarbonetos são, para gente, aqueles compostos que apresentam apenas carbono e hidrogênio. Então, hidrocarboneto são compostos que apresentam apenas carbono e hidrogênio. Por isso que eu falo para vocês que os hidrocarbonetos são a base da química orgânica, tudo bem? Então, todas as estruturas orgânicas vão ter carbono e hidrogênio, mas se tiver só carbono e hidrogênio, nós teremos os hidrocarbonetos. Assim como a gente tem que saber sobre as funções, quatro coisas são importantes para a gente saber, mas três delas a gente vai enfatizar nas funções a partir de agora. Quais são elas? Primeiro, a definição. A definição, ok? Tá aí a definição. São compostos que apresentam apenas carbonos e hidrogênios. Segundo, a gente entra na classificação. Quais os tipos de hidrocarbonetos que nós temos. E, por fim, nós entramos na nomenclatura. Ah, professor, você está falando que tem aí se diz que era 4. Tem uma que a gente eu vou até deixar aqui ela escrito de roxinho, que é a reatividade. Que é a reatividade química. A reatividade química, na química orgânica, vai abrir em duas partes. As reações orgânicas. E além das reações orgânicas, nós temos as reações orgânicas, que é um conjuntinho que a gente vai ver lá no final. E nós temos as características químicas. Quais são as características químicas? São aquelas que nós já deveríamos saber, né? Quais? As características ácidas e as características o quê? Básicas. Ah, professor, tem as características neutras. Tem as características neutras. E as características neutras. Então vamos fazer assim. Deixar combinado essa parte aqui. Na parte de reatividade, se a gente não falar nada, é porque elas são de reatividade neutra. E aí a gente vai citando aquelas que são ácidas e aquelas que são básicas. Não falaremos de reação orgânica, ok? Porque, em princípio, a gente conhece as reatividades, mas as reações orgânicas a gente deixa para depois. E, professor, qual é a reatividade dos hidrocarbonetos? Em questão de caráter químico, ela é, tecnicamente, ela é uma função neutra. Ela não apresenta nem reatividade ácida e nem reatividade básica, beleza? Então já fica aí a reatividade dos hidrocarbonetos. Agora, na classificação. Primeira classificação que nós temos, os alcanos. Quem são os alcanos? São os hidrocarbonetos que apresentam apenas ligação simples, geralmente em cadeia aberta, tudo bem? Então, apresenta apenas ligação simples, geralmente em cadeia aberta. Então, vamos lá. Primeiro hidrocarboneto aí, ó, é um hidrocarboneto?
É, professor, é um hidrocarboneto. Por quê? A gente viu lá, né? Isso é uma estrutura orgânica que tem as pontinhas e nas pontinhas nós temos quem? Os carbonos. Outro hidrocarboneto aí, beleza? Como é que você sabe, professor? Não tem nenhuma função oxigenada e nem nitrogenada. Ou seja, essa estrutura e essa estrutura só vão ter apenas carbono e hidrogênio nelas. Então vamos ver, né? Vamos abrir essas estruturas. Então vamos lá. Então a gente redesenha a estrutura. E aí a primeira coisa que a gente faz, a gente marca ali os carbonos dela. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, C5. Certo? Se a gente quiser usar essa formulazinha aqui, a gente já pode, ó, C5H2 vezes 5 mais 2. Então, C5H o quê? H12. Tudo bem? Você pode usar essa formulazinha já, se você quiser. Porém, a gente pode também voltar aos primórdios, que é o que a gente faz geralmente, porque a gente não vai ficar decorando um monte de fórmula. Mas a gente já sabe que o carbono tem que fazer 4 ligações, certo? E se ele fizer as 4 ligações, as que eu não estou vendo vira hidrogênio. Então tá aqui, ó. Aqui nós temos o carbono fazendo apenas uma ligação, certo? Então aqui vai ter o quê? 3 hidrogênios. Aqui tem o carbono fazendo 2 ligações. Então aqui vai ter 2 hidrogênios. Aqui eu tenho o carbono fazendo 3 ligações. Então vai ter 1 hidrogênio. Aqui eu tenho ele fazendo uma, certo? E aqui eu tenho ele fazendo uma. Então aqui vai ser um H3 e um H3. Somando 3 mais 3, 6, mais 1, 7, mais 3, 10, mais 2, 12. Então nós temos uma fórmula molecular CH12. Assim como a gente já havia previsto, né, quando a gente viu aqui a fórmula geral. Então, todos os hidrocarbonetos alcanos de cadeia aberta vão estar tendo essa fórmula geral aqui. Tudo bem? Professor, preciso decorar a fórmula? Não, cara. Você já sabe montar a estrutura. Tá aqui, ó. CH3. Por quê? Porque está fazendo só uma ligação. CH3 está fazendo ligação. CH porque está fazendo 3 ligações. CH2 porque está fazendo 2 ligações. CH3 porque está fazendo uma ligação. E o de baixo aqui, ó, CH porque está fazendo 3 ligações. E esse daqui, um CH3. Por fim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos C7. H. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certo? Então, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora eu contei certinho. 16. Que dá a nossa formulazinha também, ó. Se a gente fizer, ó, C7, H7 vezes 2 mais 2. Então vai dar o quê? C7H16. Tudo bem? E aí nós temos lá as classificações de cadeia, que a gente já viu em aulas anteriores, né? E a gente tem aí agora a classificação de um hidrocarboneto, que é os nossos alcanos. Lembra lá na nomenclatura que a gente fez, na nomenclatura básica? Os alcanos, eles vão ser identificados na nomenclatura pelo tipo de ligação. Como só tem ligação simples, ele ganha o termo o quê? An de alcano, tudo bem? Pode aparecer as outras funções, mas inicialmente os hidrocarbonetos têm o termo, as estruturas têm o termo an se houver apenas ligações simples, ok? Então vamos lá, passando para frente. Os alcenos, quem são os alcenos? Os alcenos ou alquenos, né, com a nomenclatura mais antiga, são hidrocarbonetos insaturados. O que significa um carboneto insaturado? Que apresenta ligações o quê? Duplas na cadeia. Ou seja, nós temos ali ligações duplas entre os carbonos
e ligações duplas entre os carbonos, certo? E isso vai formar para a gente quem? Os alcenos, que nós temos como tipo de ligação, o termo em, certo? Então, só para a gente sacramentizar aí, nós temos aqui, ó, CH o quê? 2, porque está fazendo duas ligações, CH porque está fazendo 3 e CH3. Então, 3 mais 3, 6. Então, C3H6. A mesma coisa, CH3, CH, por quê, professor? Porque está fazendo aqui, ó, 1, 2, 3. A ligação dupla conta como duas. Aqui também, CH, né? Porque tem 1, 2, 3. E nessa pontinha aí, CH3. Então, nós temos um cara que é quem? Que é o C1, 2, 3, 4, C4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, H8. Então tá aí, ó. E pode ver que bate na formulazinha geral lá que eles colocam, ó. Tá vendo? CnH2n. Eu não gosto muito das fórmulas porque as fórmulas, elas são gerais, elas podem sofrer algumas alterações. Mas se for um alceno, né, aberto, sem problema nenhum, tudo bem? Rola certinho, ok? Então tá aí, alceno. Agora, nós também temos os alcinos. Quem são os alcinos? Hidrocarbonetos insaturados também, só que com ligação que? Tripla. Termo, que nós usamos para esse tipo de ligação, in. Tudo bem? Dos alcinos. Então vamos lá. Tá aí, um alcino, ó, ligação tripla. Quantos carbonos? 1, 2, deixa eu ver se eu reproduzir ele aqui. Reproduzir. Então, peraí, deixa eu pegar aqui para dar uma apagadinha aqui nesse cara. Beleza. Então, vamos lá. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Então, se eu pegar a fórmula geral aqui, ó, C4H 2 vezes 4, menos quanto? 2. Isso vai dar o quê? C4, 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Então, H6. Ah, professor, eu preciso decorar a fórmula? Não, gente, vocês precisam saber ler a estrutura. Então, aqui, ó, tem 3 hidrogênios, porque só tem uma ligação. Aqui está meio empenada, não existe este ângulo. Esse exercício aqui está equivocado. Esse ângulo aqui tem que ser de 180 graus, porque a hibridização do tipo SP é linear, tudo bem? Então, esse só foi uma questão de exercício, para você poder ver direitinho o que está acontecendo aí. Não precisa de carbonos nesse cara. Por quê? Porque ele já está fazendo as 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Ele já tem as 4 ligações dele aí. Esse aqui dá ponto, ó, CH3. Agora, esse aqui, mesma coisa, ó, 1, 2, 3, 4. Ele não precisa de hidrogênio. Essa estrutura, quimicamente, está enganada. Por quê? Porque ela está mostrando para gente uma angulação que não existe. Professor, como é que ficaria se você fosse corrigir? Eu faria assim, ó, C, aí 1, 2, 3, 1. Bem, tá aí, ó. Ah, professor, e se emendar ali? Aí você tem aqui, ó, um carbono fazendo 3 ligações. Por isso que eles colocam essa angulação, porque aqui pareceria que eu só tenho o quê? 2 carbonos. Então, por isso que eles dão essa quebradinha aqui para mostrar que são 4, ok? Mas o certo seria ele ficar nessa estrutura aqui, ó, uma estrutura linear. Tudo bem? Então tá aí os alcinos. E se fosse dar nome para eles? Aí a gente teria que entrar na parte de quê? Na parte de nomenclatura. Porém, vamos olhar mais algumas variações aqui, né? As 3 principais classes: alcano, simples, alceno, dupla e alcino, tripla. Agora, a gente tem outras variáveis que podem aparecer. Por exemplo, alcadieno, di-en.
É porque tem duas o quê? Duas ligações duplas. Tudo bem? Ciclo alcano, né? Ciclo alcano. O que seria um ciclo alcano? Tá lá, ó. Eu tenho apenas ligações simples formando um ciclo. Outro, ciclo alceno. Então, é um ciclo com ligação o quê? Dupla. Tá lá, ó. Um ciclo com ligação o quê? Com uma ligação dupla. Ah, professor, então eu posso ter um ciclo alcadieno? Pode. Eu posso ter um ciclo alcino. Meio difícil porque não dá angulação, né? Teria uma estrutura gigante, mas enfim. E também a gente pode ter a parte que nós chamamos de quê? A parte que nós chamamos de aromáticos, que a gente já tinha visto lá na aula anterior, que os aromáticos são aquelas estruturas que apresentam o benzeno. Tudo bem? Por exemplo, tá aqui, ó. Lembra que essa carinha aqui é a carinha de quem? Do benzeno? Como é que é a carinha do benzeno? É assim, ó. Ligação de 6 com ligações duplas conjugadas, que são as ligações alternadas. Pode aparecer assim, ou pode aparecer como? Ou pode aparecer assim, ou pode aparecer como? Pode aparecer assim. Todas essas mostram aquele efeito que nós havíamos falado, que é o efeito de quê? De ressonância, a qual as ligações duplas podem estar girando por conta que a gente tem a mesma distância de ligação aí nesse ciclo hexagonal aí por conta das hibridizações, tá? Como a gente já havia mencionado em aulas anteriores. Então, apresenta benzeno, você tem um anel benzênico, você tem uma estrutura aromática. Ah, professor, isso aí é classificação de hidrocarboneto? É classificação de hidrocarboneto. É classificação também dos compostos orgânicos, ok? Então, o aromático não está restrito aos hidrocarbonetos. Lembra que a gente tinha classificação de cadeia? Quando é que a cadeia é aromática? Quando apresenta anel benzênico ou quando apresenta um anel aromático. Então, como ele é um hidrocarboneto, então também aparece aí na classificação dos hidrocarbonetos. E agora a gente entra no crivo, né? Então já vimos definição apenas. Agora a gente já viu definição apenas carbonos e hidrogênios. Podem ter ligações simples, dupla ou tripla, an, en e in. E pode ter as suas variações, certo? Mas agora a gente vai entrar na terceira parte, que é a parte da nomenclatura. Então a nomenclatura sempre vai voltar. A gente viu a nomenclatura base lá, como dar o nome nos compostos orgânicos, e essa nomenclatura sempre vai voltar. Vai voltar nos hidrocarbonetos, vai voltar nas funções oxigenadas, vai voltar nas funções nitrogenadas. Então vamos lá, bora pegar a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então eu tenho um hidrocarboneto aí. Professor, como é que eu vou fazer para dar a nomenclatura dele? Beleza, você vai fazer o seguinte. Quando a gente vai dar a nomenclatura, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que achar a cadeia. Você lembra como é que faz para achar a cadeia? Professor, eu não lembro nem como começou essa aula. Então vamos lá. Achando a cadeia. Achar. Prioridade para achar a cadeia. Grupo funcional. Grupo funcional. Prioridade para achar a cadeia. Grupo funcional. Professor, quais são os grupos funcionais? Nós temos o hidrocarboneto, o álcool, o enol, o fenol. Por isso que a gente vai agora trabalhar função por função. Então, nós temos que achar. Então, primeira coisa, grupo funcional.
Tem grupo funcional? Tem oxigênio e nitrogênio? Não. Então cai para onde? Cai para os hidrocarbonetos. Então a gente tem que ir para a segunda prioridade. Qual a segunda prioridade? Insaturação. Tem insaturação. Aonde? Ali, ó, nesses 2 carbonos e nesses 2 carbonos. Então, de cara, esses 4 carbonos já fazem parte da cadeia o quê? Principal. E, por fim, o maior número de carbonos em sequência. Certo? Essa é a terceira o quê? Prioridade. Então, dá para pegar mais um carboninho ali, ó. Pronto. Essa é a nossa cadeia principal. Achei a cadeia principal. Uma vez que nós achamos a cadeia principal, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que numerar a cadeia principal. Achou a cadeia principal? Achei. Então agora é a hora de numerar essa cadeia principal. Então, a hora de numerar. Menor número para quem? Então, menor número para grupo funcional. Não tem grupo funcional? Menor número para insaturação. Não tem insaturação? Menor número para ramificação. Então, nesse caso aí, tem um grupo funcional? Professor, tem os hidrocarbonetos. Beleza. Se tivesse um oxigênio ou um nitrogênio, passaria a ser o quê? A ser a função. Então, tá bom. Então, a gente tem os hidrocarbonetos. Nós podemos numerar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou eu posso fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Verde claro ou verde escuro? Vamos ver. No verde escuro, nós temos as insaturações na 2 e na 4. E no verde claro, nós temos as insaturações na 2 e na... Opa, desculpa. Volte. Apaga ali, porque eu marquei no cabo errado. Ele está no 1 e no 3. Quem é maior? 1 e 3 ou 2 ou 4? 1 e 3, não é isso? Então, eu vou escolher a numeração 1 e 3. E aí, a gente entra na nomenclatura dos compostos gerais, que seria, nesse caso, do hidrocarboneto. Então, MET, 1 carbono, ET, 2 carbonos, PROP, 3 carbonos, BUT, 4 carbonos. A partir de 4 carbonos, a gente segue a sequência matemática. Lembra como é que era a nomenclatura dos compostos? Então, quando a gente pega a nomenclatura dos compostos, o que a gente faz? Primeiro, a gente dá um número de carbonos. Depois, o tipo de ligação. E, por último, a gente trabalha com as funções. No caso, a função que nós estamos trabalhando hoje são os hidrocarbonetos. Então, vamos lá. 1 carbono é MET, 2 ET, 3 PROP, 4 BUT, 5 PENT. E aí segue a matemática, né? PENT, hexa, hepta, oct, nono, dec, dec. Tipos de ligações: simples, an, dupla, em, tripla, in. Função, no nosso caso, carbono e hidrogênio. A terminação é O. Então vamos lá. Quantos carbonos? 5. Então nós temos o pente. Ligação dupla, tripla, simples, dupla ou tripla? Dupla. Quantas duplas? 1, 2. 2 duplas. Aonde estão essas duplas? Essas duplas estão entre
entre o carbono, essas duplas estão entre o carbono 1 e o 2 e o carbono 3 e 4. Então, o que você vai fazer? Você vai indicar aonde as duplas estão. 1, 3, quantas são? 2, de, e, no. Esse é o nome desse hidrocarboneto aí. Beleza? Então tá aí, ó, todas as regrinhas que nós já havíamos visto dos compostos orgânicos, agora de novo expressa dentro de onde? Dos hidrocarbonetos. Lembrando que isso aqui é o nome da cadeia principal. Nós não temos, essa cadeia não está ramificada, beleza? Ah, professor, e se aparecer ramificação? Bora, a gente chega lá. Então vamos lá. Próximo composto, tá esse cara aí, ó. O que esse cara é? Um alcano, um alceno ou um alcino? Aí você olha, tem ligação, só ligação simples entre os carbonos? Sim, só tem ligação simples entre os carbonos, professor. Então ele é um hidrocarboneto. Ele é um hidrocarboneto de que tipo? Do tipo, de que classe? Dos alcanos. Beleza. Então, vamos lá. Para dar o nome dele. Primeira coisa, achar a cadeia principal. Vamos lá. Para a gente achar a cadeia principal desse carinha aí, nós temos que, primeiro, tem grupo funcional? Tem, o hidrocarboneto. Então, a gente passa para a segunda prioridade. Tem saturação? Tem saturação? Não. Então, a gente vai para a terceira prioridade. Maior número de carbonos em sequência. Então, vem cá. Será que essa sequência aqui vai ser a maior? 1, 2, 3, 4, 5? Não sei, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5? Poderia ser, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, ó, subi e dei a voltinha lá para cima. Ou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, eu tenho 6 subindo para cima, tá vendo? E eu tenho 6 passando o quê? Direto. E agora, professor? E agora que eu faço da minha vida sem você? Eu tenho esse cara aqui, que é o verde, e eu tenho esse cara aqui, que é o verde, não, verde escuro não, vamos colocar de outra cor. Esse cara aqui, que é o de azul. E os dois deram um número o quê? Deram um número 6. E agora, professor? E agora, criaturas? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui pra gente resolver esse agora. Mas como é que você vai manter esse agora? Esse agora você vai manter assim. Você vai pegar aquele carinha que tem aquele carinha que tem o maior número de ramificações. É isso que você vai fazer, viu, criaturinha? O que tem, quando isso acontecer, você vai ter que fazer o carinha que tem maior número de ramificações. Então vamos lá. O que você viu ali, professor? Você viu que nós temos o verdinho e você viu que nós temos o azulzinho. O verdinho e o azulzinho deu o quê? Deu 6 carbonos. Então, o que a gente vai fazer? Vai ver as ramificações. Então, quantas ramificações eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas ramificações eu tenho aqui? 1, 2, 3 e 4. Qual é o mais ramificado? O mais ramificado é esse daqui. Então, a gente vai escolher esse. O mais ramificado, caso dê o mesmo número de carbonos. E aí, a gente vai numerar agora. Professor, numerar. Como é que eu faço para numerar? Você numera o mais próximo possível de onde? O mais próximo possível
da ramificação. Então, se eu vier de baixo para cima, ó, 1, 2, 3, as ramificações começaram a aparecer no 3. Agora, se eu vier de cima da esquerda aqui para a direita, da direita para a esquerda, 1, 2, então apareceu no 2. Então você vai escolher essa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, temos 6. Feito isso, você vai colocar a nomenclatura das ramificações. E quando se trata da nomenclatura de ramificações, aí você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que ver qual é a ramificação, que a gente pode ter. Então, quais as ramificações que a gente pode ter, professor? A gente pode ter as seguintes ramificações. Com apenas um carbono, met. 2 carbonos, et. O termo iu é o termo da ramificação. Então, nós temos aí o metil, o etil, o propil, o isopropil, porque está aqui segurando no carbono do meio, o butil, tá vendo? Ou N-butil, porque é uma estrutura normal, são 4 carbonos. O S-butil, por que sec? Porque está tecnicamente nesse carbono aqui que é secundário. E tem 4 ramificações. O T-butil ou terc-butil, porque esse carbono aqui tem 3 carbonos na ramificação. Isobutil é uma expansão lá do isopropil. Tem o vinil, que é com a ligação dupla e 2 carbonos. Fenil, quando eu tenho o benzeno pendurado. Benzil, quando eu tenho um CH2 e o benzeno antes. E aí pode aparecer esse cara aqui, ó, que é o alfa-fenil ou o beta-nafetil. Então essas são ramificações utilizadas aí. Professor, qual que nós temos ali? Então vamos aqui, ó. Nós temos aqui 2 carbonos, certo? Quem é com 2 carbonos? 2 carbonos é o etil. Então esse cara aqui é um etil. E com 1 carbono é o quê? Metil. Então eu tenho aqui, ó, metil e metil. E esse cara aqui? Metil também. E esse cara aqui? Metil também. E aí, como é que vai rolar a nomenclatura desse cara? Primeiro, ramificações em ordem alfabética. Quem vem primeiro? M ou E? É, não é isso? Em que carbono ele está? No 3. Então, 3 etil. Professor, mas tem 4 metil. Então você vem 1, 2, 3, 4. Como é que numera 4? Tetra, não é isso? Quais os carbonos que eles estão? No carbono 2, no carbono 3, no carbono 4 e no carbono 4. Então você vai fazer assim, ó. 2, 3, 4, 4. Tetra. Por que tetra? Porque são 4. Metil. Tudo bem? É bem lógico. Então, ramificações em ordem alfabética. Ah, professor, mas o tetra? O tetra não conta, porque o tetra é princípio de contagem. Está dizendo que tem 4, beleza? E aí, nós entramos na cadeia o quê? Na cadeia principal. Como é que é a nomenclatura da cadeia principal? Vamos lá. 6 carbonos. X. Ligação simples, dupla ou tripla? É um alcano, não é isso? Então a ligação é simples. An e o termo O de hidrocarboneto. Tudo bem? Então aí fica pra gente como é que a gente pode dar as nomenclaturas dos hidrocarbonetos. Lembrando que você tem que seguir as prioridades, né? Que a gente tem, que é a base lá da química orgânica, e a gente
vai fazendo essas nomenclaturas, e o que entrou para a gente agora de novidade foi os grupos, as ramificações. E aí ficar-se atentar-se a aprender essas ramificações aqui, porque elas são as principais, ok? Elas que vão estar aparecendo aí nos compostos que você provavelmente vai ter que fazer uma nomenclatura ou outra. Tudo bem? E aí é isso, né? Nós temos aí uns exemplos, alguns exercícios elaborados e finalizamos aí a parte de hidrocarboneto e as suas nomenclaturas. Até a próxima!